Antena 1 Notícias. Bom dia! O Vale do Silício vive uma nova onda de óculos com inteligência artificial liderada pelos Ray-Bans da Meta. Desenvolvedores e fabricantes de dispositivos esperam que o acesso a assistentes estilo ChatGPT conquiste os consumidores de uma forma que o Google Glass não conseguiu fazer quase uma década atrás. O Vale do Silício, localizado na região da Baía de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, abriga muitas startups e empresas globais de tecnologia. Apple, Facebook e Google são algumas das mais conhecidas. Segundo o jornal britânico Financial Times, grande parte do movimento em torno dos óculos tecnológicos nos últimos meses tem se concentrado no próximo lançamento da Apple, o Vision Pro, um dispositivo de realidade mista que pode exibir hologramas 3D realistas com um conceito mais simples e barato que dependem mais da voz do que de imagens. Segundo Cristiano Amon, CEO da Qualcomm, a fabricante de chips portáteis cujos processadores alimentam os Ray-Bans da Meta, bem como seus óculos de realidade virtual Quest, este mercado vive um potencial incrível, especialmente quando é possível usar áudio e grandes modelos de linguagem como interface. No entanto, lembra a reportagem, a aspiração de longa data do Vale do Silício de que os consumidores usem câmeras em seus rostos e conversem com assistentes virtuais por meio de seus óculos ainda não se concretizou. O Google lançou o Glass, óculos inteligentes futuristas com uma câmera que podia ser controlada por comando de voz, em 2012. A empresa abandonou o produto para consumidores no início de 2015, depois que os usuários do headset de $1.500 foram apelidados de Glassholes por levarem câmeras para situações indesejadas e, em alguns casos, serem agredidos fisicamente. Isso não impediu que empresas como Magic Leap, Amazon e Snap lançassem óculos inteligentes nos anos seguintes, mas nenhum deles obteve sucesso no mercado em massa. Segundo o relatório do Wall Street Journal, foram vendidas apenas 300 mil unidades, o que indica que o produto ainda é direcionado para um pequeno nicho. A Meta não confirmou o número, mas uma nova versão apresentada em setembro possui mais capacidades de inteligência artificial. Segundo o jornal, a empresa está testando a capacidade de fazer perguntas ao seu assistente e reconhecer objetos vistos por suas câmeras, com o objetivo de disponibilizar os recursos de forma mais ampla em 2024. Mais destaques das agências de notícias: terremotos sacudiram no primeiro dia do ano o centro do Japão. Os tremores provocaram estragos e tsunamis de mais de 1 metro de altura. A população foi evacuada para terrenos mais altos. Os terremotos ocorreram na península de Noto, no distrito de Ishikawa, às 4h10 da tarde no horário local, 4h10 da manhã no horário de Brasília. Em discurso de Ano Novo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometeu destruir o exército russo, que ocupa parte do território da Ucrânia desde o fim de fevereiro de 2022. O líder ucraniano detalhou que o país contará com ao menos 1 milhão de drones em 2024, além de aviões de combate F-16 fornecidos pelos aliados ocidentais. O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, ordenou o exército do país a se preparar para uma guerra inevitável, o que poderia eclodir a qualquer momento, segundo informações da agência estatal KCNA. Com críticas aos Estados Unidos, o norte-coreano ordenou que os militares se preparassem para pacificar todo o território da Coreia do Sul, inclusive com bombas nucleares, se necessário, em resposta a qualquer ataque. Destaques de economia e negócios: o Banco Central de Israel reduziu as taxas de juros de curto prazo pela primeira vez em quase 4 anos na segunda-feira. A decisão tornou o país desenvolvido o primeiro a flexibilizar a política monetária após dados mostrarem enfraquecimento da economia e redução da inflação como resultado da guerra de Israel contra o grupo Hamas. E ainda sobre esse assunto, o exército israelense retirou na segunda-feira parte das tropas e tanques que mantinha na faixa de Gaza. A retirada faz parte do plano anunciado pelo governo de mudar a tática e reduzir o número de tropas atuando no território palestino. E no Brasil, o governo lançou um programa de incentivo ao setor automotivo que vai custar 19 bilhões e 300 milhões de reais em incentivos fiscais até 2028. De acordo com o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, o benefício tributário ao segmento será financiado, em parte,
pelo aumento do imposto de importação dos carros elétricos e híbridos, já anunciado em novembro. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações da rede BBC de Londres. Um tribunal de Bangladesh condenou o ganhador do Nobel, Muhammad Yunus, a 6 meses de prisão por violar as leis trabalhistas do país. O economista e 3 colegas da Grameen Telecom, uma das empresas que o executivo fundou, foram considerados culpados de não terem criado um fundo de assistência social para os seus trabalhadores. O professor Yunus tem criticado veementemente a primeira-ministra Sheikh Hasina. Seus apoiadores dizem que o caso tem motivação política. Na China, o presidente Xi Jinping reiterou no seu discurso anual de Ano Novo a afirmação de que Taiwan certamente seria reunificada com a China. A mensagem surge antes das eleições de 13 de janeiro em Taiwan, que determinarão a política da ilha durante os próximos 4 anos. A China vê a ilha autônoma de 23 milhões de habitantes como uma província separatista. Já Taiwan se considera distinta do continente chinês, com a sua própria constituição e líderes eleitos democraticamente. Agora os destaques da Rádio Canadá Internacional de Toronto. A África do Sul lançou no Tribunal Superior das Nações Unidas uma acusação contra Israel. A ação classifica como genocídio as operações militares contra os palestinos em Gaza e pediu o fim dos ataques. Israel rejeitou o pedido. O premier de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que a guerra contra o Hamas vai durar muitos meses. E centenas de milhares de estudantes do Quebec, no Canadá, regressarão às salas de aula depois que um sindicato que representa 40% dos professores da província ter chegado a um acordo com o governo. A Fédération Autonome de l'Enseignement negociava novos contratos quando lançou uma greve em 23 de novembro, fechando cerca de 800 escolas e mantendo 368 mil estudantes em casa. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.